Fala galera, beleza? Eu esbarrei no meu HD com um vídeo de uma palestra que eu fiz, se eu não me engano, em 2014, num evento online. E eu não sabia, não lembrava mais desse vídeo e não sabia que não estava no meu canal do YouTube. E achei bem interessante reencontrar esse material, porque fala de desenvolvimento de software com eficácia, né, dos desafios que o programador tem que gerenciar e que dominar para conseguir de fato focar no valor a ser entregue para o cliente e não deixar as coisas quebrarem, respeitar prazo e tudo mais. E eu achei muito legal como é que isso, desde aquela época, já se conecta, ainda está bem relacionado com as coisas que eu falo até hoje. E achei bem bacana assim, rever esse material. Por isso que eu decidi fazer um upload, colocar aí para você assistir. E não esquece de se inscrever no canal, de assinar a newsletter e de comentar, compartilhar com a galera e comentar o que você acha, se já viveu esse tipo de coisa, quais são os desafios que você enxerga e qual é o verdadeiro trabalho do programador. Aproveita, um abraço. Então, para a gente começar conversando, eu gosto sempre de ressaltar, eu não canso de refletir sobre os paradoxos do nosso querido mercado de TI. Né? Sempre me impressiona muito, sempre me salta aos olhos como uma atividade, né, que é a atividade de tecnologia, de programação, como essa atividade que as pessoas entram nela, geralmente novos, geralmente adolescentes, crianças, e por genuíno interesse, genuína curiosidade, como que a gente vai construindo esse caminho de fazer o que gosta e acaba entrando no mercado e sendo deformado, tendo aquilo que a gente tem tanto apreço distorcido por forças que a gente até tem muita dificuldade de enxergar. Né? Então é muito comum a gente ver, né, um ambiente hostil, um ambiente frio, um ambiente com excessivo estresse, com excessivas horas extras. Tem sempre aquele argumento de que o pessoal de TI, de programação, ganha bons salários e tudo mais. De fato sim, mas eu acho que comparado com o resto das atividades até que é bastante legal. Mas a dinâmica do mercado em si não se justifica. Né? E eu acho que todo mundo, em algum momento, teve aquela sensação de pressão em que você precisa ter 10 braços para conseguir de fato entregar o software, sabe? E as coisas nunca funcionam, as coisas nunca de fato chegam até o resultado esperado. É sempre doloroso, é sempre difícil. Né? E o final dessa encruzilhada, né, o final dessa luta, invariavelmente é recheado de desperdício. Né? São funcionalidades que ninguém usa, clientes insatisfeitos, vendas perdidas, pessoas que deixam de ver suas famílias, de interagir com suas famílias, pais que não veem os filhos crescerem, né? E nesse processo a gente acaba se objetificando, né? A parte criativa do trabalho acaba sumindo, dando lugar para uma mecanização, para uma repetição, para uma coisa assim quase inconsciente, né? No processo de desenvolvimento. Quando não te leva para a burocratização do controle excessivo, né? Onde tudo tem que ser mapeado em documentos e as pessoas tentam cercar. Então, na verdade, é como se fosse uma bola de neve, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, e algumas pessoas acabam entrando na cilada do herói, né? Que você mata no peito e quer falar, não, eu vou resolver esse problema, eu dou conta de resolver esse sistema, eu dou conta, né? Como se o problema fosse técnico, como se o problema fosse um problema de programação pura e simplesmente. Né? Invariavelmente, o que acontece é sofrimento. Acho que essa é a palavra principal, né? Acho que pode até parecer um pouco exagero, mas eu tenho a sensação de que sofrimento é a palavra que exprime, de fato, o resultado. Porque quando você faz uma atividade que te consome, que consome o seu tempo, que demanda estudo, melhoria, e no final você não chega a lugar nenhum, dá uma sensação de tempo perdido, né? Dá uma sensação de que não valeu a pena, dá uma sensação de que a coisa não aconteceu. E com efeito, isso leva o programador, leva a pessoa com um perfil técnico a se desconectar do processo de trabalho. Né? Principalmente quando a gente fala da pressão que existe, do grande embate que existe entre equipe de vendas, equipe de TI, equipe de produto, equipe de TI. Né? E por TI eu não estou falando só da parte de infraestrutura, não. Estou pegando toda essa área tecnológica e tudo mais. E a consequência disso perante o negócio, perante a empresa, é de que TI é meramente custo. Ninguém consegue mapear de fato o valor da TI. Né?
Os processos, as pessoas tentam aplicar processos que vêm com mais controle, que vêm com mais burocracia, e no final das contas os resultados não vêm, né? Os tempos de entrega vão aumentando, as coisas vão dando errado, os clientes vão cancelando contratos, e com frequência a gente vê empresas aí fechando com um monte de gente que poderia estar produzindo, né? Qual é a solução para essa visão? Qual é a solução para combater essa percepção equivocada, né, das equipes de TI? Eu acho que a solução é a gente fazer um esforço para se posicionar. Isso é um problema de posicionamento, sabe? Isso é um problema de como a gente se posiciona, né? Como a gente... essa visão de que não interessa a demanda que chega, eu estou aqui para fazer a demanda acontecer. Eu acho que isso é muito raso para o programador. Eu acho que o programador ele não pode simplesmente pensar na execução de uma atividade, ele tem que pensar em como essa atividade se conecta com o resto. Então ele tem que se posicionar, em vez de como custo, né, em vez de se posicionar como commodity, ele tem que se posicionar como um investimento. Ele tem que se posicionar como uma pessoa capaz de solucionar os problemas da empresa, uma pessoa capaz de entender como aquele código vai chegar até o resultado esperado, né? E a grande dificuldade disso, eu acho que é você mudar, você mudar a sua percepção do seu trabalho, né? Eu acho que a gente precisa ver o nosso trabalho de desenvolvimento de software com outros olhos. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta: qual é o trabalho do programador para você? Tem muita gente que acha que o trabalho do programador é meramente programar, é meramente escrever o código, é meramente entregar a funcionalidade, né? Quando, né, as piadas não chegam e a gente entende que o programador, na verdade, é a máquina de transformar café em código. Na verdade, o código é a coisa menos importante do processo, eu acho. Eu acho que o código ele é a coisa mais... É o que mais chama atenção, é o que mais fica em voga. Todos os grandes estudos estão em relação a código, mas o que é importante de fato é gerar a percepção de valor no cliente. É fazer o cara que usa o software, o cara que precisa do software ser atendido, né? É você entregar o software como uma tecnologia que empodera o usuário. Isso é interessante porque o código ele é meio, ele não é fim. Ele não é um fim em si, ele é meio para alguma coisa, né? A tecnologia em geral tem esse perfil. Como um sapato, que é uma sola do pé mais espessa, um carro que é pernas mais ágeis, o software ele tem essa capacidade de aliviar a pressão cognitiva do ser humano, né? Ajuda você a pensar mais leve, pensar melhor, pensar mais rápido, não precisar exercer tanto, né, suas funções de memória, o sistema te avisa das coisas, te alerta, faz as contas por você. O software tem esse poder de pegar as repetições que são ruins do ser humano. O ser humano é uma máquina de detectar padrões, a gente percebe coisas com contraste, né? E o software ajuda a gente a superar uma certa deficiência, né? Mas entendendo que software é meio, não é fim, a pergunta que fica também sobre a percepção do seu trabalho é: quanto valor o seu trabalho gera? Você sabe, né, quanto valor o seu trabalho gera? Porque alguém te contrata para programar, alguém te contrata para fazer uma atividade de TI com objetivo, né? Vai te pagar o seu salário, você tem que estar gerando alguma coisa a mais para a empresa. Não fique empatado, você tem que gerar valor, tem que trazer valor como resultado do seu trabalho. E a pergunta é: você sabe quanto valor você gera? Você consegue calcular isso? Você tem isso controlado? Você tem isso no seu domínio? Eu acho que muitas vezes não. Eu acho que muitas vezes a gente não tem. Eu acho que é raro as pessoas que de fato sabem quanto de valor está trazendo para a sua empresa, se for uma empresa terceirizadora, para o seu cliente, né? Porque é raro, inclusive, o programador se interessar e entender de como é que está o contrato, quais são os termos, né? O que o cliente está enxergando para investir no software, porque o software é muito caro, é muitíssimo caro desenvolver software, né? Se você pensar que o projeto de software ele nunca tem fim, a gente determina um prazo, mas se o software for utilizado, se as pessoas de fato usarem o software, ele vai precisar mudar eternamente. Enquanto tem alguém usando o software, tem mudança precisando acontecer o tempo inteiro. E aí a gente entra nessa questão. O fato de a gente não saber isso, o fato de a gente não entender o valor do nosso trabalho, gera o grande impasse de gestão versus controle, né?
Então você tem gerentes, coordenadores de TI que estão o tempo inteiro controlando seus funcionários, controlando o acesso à internet, controlando o horário, controlando o que o pessoal faz, controlando se o pessoal está fazendo as coisas certas, controlando o sprint, mas não tem nenhuma visão holística da coisa, né? De relacionar o desempenho da semana, o desempenho do sprint com o resultado financeiro, inclusive. Porque no final das contas, alguém está investindo no software ou para reduzir algum custo, automatizando, alguma coisa do tipo, ou com a expectativa de alguma receita. Você tem que monitorar isso, né? Você tem que se alinhar, se integrar nisso, você tem que se integrar no processo, no propósito do porquê aquele software está sendo desenvolvido. Isso é muito difícil, porque a gente passa o tempo inteiro preocupado com a nova tecnologia, preocupado com a nova linguagem, o novo framework, a nova ferramenta, e a gente está o tempo inteiro estudando uma coisa nova, fortalecendo as nossas forças e nunca mitigando as nossas fraquezas, nunca diversificando o nosso conhecimento, se tornando uma pessoa multidisciplinar, né? E aí o que acontece é que, como a gestão é uma coisa mais sofisticada, né? Gestão é o processo de você observar o que acontece e sistematizar o processo de geração de valor, né? Você sistematiza, você mede, né? Você verifica o que está acontecendo e não simplesmente cria processos documentados, não, você facilita. Então percebe que os usuários estão levando muito tempo numa tela, porque está monitorando o que está acontecendo com eles, você implementa uma melhoria que vai reduzir esse custo, reduzir esse tempo. Então a gestão é sempre um processo de você dar fluxo para as coisas, você fazer as coisas fluírem mais tranquilamente, com menos fricção, com menos desperdício de energia, né? E o controle, por outro lado, ele é apenas uma atividade do processo de gestão. E o controle é muito caro, gente. Controle deve existir na medida da necessidade, nenhum grãozinho a mais. Então o trabalho de gestão, com frequência, visa observar, entender como medir as coisas com um mínimo de controle, minimizando ao máximo o controle. Eu tenho aqui no Rio de Janeiro tem o Curto Café, que é uma cafeteria, né? E lá eu sempre falo para todo mundo que tiver oportunidade, vai ali no Menezes Cortes, no centro do Rio de Janeiro, na sobreloja, vai conhecer o Curto Café e fazer uma aula, né, um MBA de gestão. Porque o Curto Café ele se propõe a servir o melhor café do mundo para a maior quantidade de pessoas possível. E eles fazem isso focando na atividade que é o quê? Fazer as pessoas experimentarem o café, fazer as pessoas sentirem o sabor do café e conversarem sobre isso, e ter suas conversas entre si saboreando o café. Então todo o mecanismo de gestão deles é em função dessa geração de valor. E eles foram otimizando as coisas a um ponto que eles decidiram. No início eu lembro que eles tiravam manuseio de dinheiro. Então as pessoas faziam um cartão pré-pago de café para conseguir passar uma alta quantidade de tempo de fato interagindo e servindo o café, poder dar atenção para o cliente. Eles foram melhorando as coisas, entendendo como funcionava até um ponto que eles eliminaram o preço do café. Não tem caixa na cafeteria. Imagina uma cafeteria sem caixa, em que tem um quadro negro na parede com todos os dados de gestão, todos os indicadores, todas as necessidades. E as pessoas interagem com isso, as pessoas observam e decidem como elas vão compartilhar, né? Como elas vão sustentar, manter sustentável o processo de continuar tendo café, o processo de obter aquele valor que é a experiência do café. Então é um negócio assim que eu posso ficar falando aqui por horas sobre isso, sobre as técnicas de gestão que eles aplicam lá, mas eu recomendo você dar uma olhada, pesquisa na internet. É uma coisa muito interessante. E eles sempre compartilham esses indicadores, sabe? Então, com isso, reduz a necessidade de controle. Em vez de ter a cada interação, ter o processo de ir no caixa, pegar dinheiro, dar troco, etc, 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 os caras focam em servir o café. Tem um aquário com notas lá de dinheiro que as pessoas vão lá e pegam o seu troco, elas contribuem com base nos indicadores que eles têm, e no final do dia, magicamente, as coisas batem. E eles conseguem atualizar o gráfico e manter a cafeteria sustentável, com muita facilidade, né? Então, essa percepção de que gestão não é controle, eu acho que ela é essencial para a gente começar a buscar a redução de controle, a redução
de um sistema empurrado em que você manda as coisas acontecerem e começar a esculpir o ambiente para que as coisas naturalmente aconteçam, né? Para que as coisas sejam puxadas. É a história lá do supermercado, em que você coloca o que dispara a ação do pessoal do supermercado de colocar um produto na estante é o buraco vazio. Então o sistema é puxado, não tem ninguém que fica ali controlando se alguma coisa tá na hora de botar lá. Não, a hora é quando fica vazio ali. Então a coisa vai sendo puxada e vai criando um fluxo que a prateleira está sempre disponível para atender o cliente que está chegando, né? E a outra falácia que acontece no software é a paranoia da qualidade. Eu acho que é uma falácia porque qualidade ela virou um motivo para ou você não entregar no prazo, ou você não sempre implementar um troço novo, uma coisa nova, né? E qualidade não é isso, né? A qualidade, o Deming fala isso, né? Que qualidade é responsabilidade de todos. E responsabilidade não é culpa, responsabilidade é a habilidade de responder. A qualidade, ela tem a ver não só com o resultado, não só com a efetividade da coisa, não só com a corretude do código. A qualidade precisa estar ancorada na sustentabilidade do processo, na sustentabilidade da atividade da empresa como um todo. Certo? Então, a gente vê a maturidade dos processos de gestão subindo ao longo dos anos, e a visão que se tem é muito clara de que você tem forças, né, que muitas vezes são contrárias, você tem que gerir elas, você tem que inovar formas de combinar elas para respeitar exatamente as pessoas, as relações sociais, respeitar a necessidade do lucro, da eficiência econômica e respeitar o ambiente para que a coisa seja saudável, para que a coisa se perpetue. Então a sustentabilidade, o que é sustentável, acontece na interseção desses conjuntos, né? Dessas restrições. Você precisa trabalhar com isso. Então, dizer que uma coisa é certa ou errada, ou que tem qualidade ou não tem qualidade, é muito subjetivo. Se você analisar puramente no código, ou no estilo do código, ou se atende ao processo da empresa. Porque se tu tiver um processo na empresa que ele ataca a sustentabilidade, você pode executar o seu trabalho com super compliance com esse processo, mas você está de fato matando a empresa, né? Então a visão precisa deslocar do código, do exercício da atividade de programar, para o valor que o código gera. Então é uma briga, né? Um deslocamento de percepção de escopo para valor, né? Porque se você parar para pensar, a nossa atividade, a gente escreve um código que vai ser interpretado por uma máquina para alguém usar a máquina executando o código. Então são 4 camadas. Você escreve o código, esse código é processado pela máquina, interpretado por ela, executado por ela, enquanto alguém interage com a máquina durante a execução. Então o valor, a percepção do valor, ela está lá no final, com a pessoa que está usando, com o ser humano que está usando, com o usuário que precisa daquele software, de fato conseguindo fazer o que ele se propõe, de fato conseguindo obter o valor esperado do seu projeto, do seu código. Então são muitas camadas de direção. E se a gente focar em escopo, a coisa não funciona. Se a gente focar em escopo, vira guerra de feature. E aí você tem sempre uma funcionalidade nova para acontecer, sempre uma coisa a mais para implementar, e você não sabe nem por que você está fazendo isso. Como é que você vai medir se é isso de fato que você vai ter que fazer? Como é que você vai medir a efetividade disso? Você precisa repensar o impacto do que você está fazendo, o impacto do código que você está adicionando e a forma como você está fazendo. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da história do meu amigo Rodrigo. O Rodrigo é um grande amigo e foi um cliente durante um tempo, e ele me trouxe um desafio muito interessante. Ele tinha um produto super usado, bem antigo, né, um produto com 20 anos de mercado, um produto super bacana, e ele estava coordenando a equipe, né? E ele estava vendo cada vez mais o tempo de atendimento das demandas estava aumentando, cada vez mais as coisas estavam empilhando, estava cada vez mais difícil atender os clientes, os clientes estavam cada vez pressionando mais ele. Ele estava preocupado com isso, né? E aí me fez o convite para a gente investigar isso e ver se a gente conseguia ajeitar alguma coisa. Bom, eu não entendia nada da tecnologia deles, né? Eu precisava
compreender como é que estava funcionando. E aí eu comecei a perceber que esse estudo do ambiente do outro, né, estar presente, interagindo, participando, vivendo com eles o que eles estavam fazendo, como é que eles viviam a vida, me dava uma posição diferente de conseguir olhar de fora o que estava acontecendo. E aí eu comecei, meio que instintivamente, mapear o que estava rolando, né, tentar entender o contexto de fato como as coisas aconteciam. E aí eu percebi esse ambiente, né? Eu e o Rodrigo, a gente se reuniu bastante, a gente conversou e durante alguns meses a gente começou a levantar como é que as coisas aconteciam e a gente notou essa realidade. Ele tinha uma equipe de 22 pessoas, né? Com jornadas de 40 horas semanais, uma média salarial ali em torno de 5 mil, né? Uma média de 5 mil de imposto por pessoa, né? Então dá 10 mil de custo por funcionário. Tinha uma sala com internet, com cadeira, material, depreciação, cafezinho, então tinha um rateio de infraestrutura de aproximadamente 30 mil, totalizando um custo fixo mensal da equipe de 250 mil por mês. Quer dizer, se nada acontecer, gasta-se 250 mil por mês com aquela equipe. Né? E no ano dá um total de 3 milhões. É muito dinheiro. É muito recurso. E aí eu comecei a olhar isso e comecei a ver como é que as coisas procediam, né? Como é que era o processo de desenvolvimento deles. Como é que era a comunicação, quais eram os pontos de gargalo, onde é que tinha o handoff. Né? E usando o Kanban, que é uma ferramenta excelente, né? Se você não conhece Kanban, eu recomendo fortemente que você procure o Alisson Vale, porque ele é a grande referência de Kanban que eu tenho no Brasil. O cara sabe muito. Né, e ele tem até um curso, um mini curso gratuito na internet que você pode participar para descobrir como é que funciona. E o Kanban ele te ajuda não a criar um ciclo de desenvolvimento, ele te ajuda a mapear a realidade nua e crua como ela é. E eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a realidade do jeito que ela é, sem tentar camuflar, sem tentar botar panos quentes na coisa. Né? Primeiro processo de aceitação. Né? E aí eu fui mapeando com ele e a gente chegou à seguinte conclusão, né? A gente observando via que tinha uns sprints, uns ciclos de desenvolvimento de 2 semanas, né? Fazia cerca de 6 entregas por sprint, e a gente não se preocupou em definir se era coisa simples, se era coisa complexa, se era coisa grande. Isso se perdia na média. A gente se preocupou em registrar e calcular uma média. Porque no final das contas, grande ou pequeno, não interessa, no tempo aquilo meio que se assenta ali é uma referência. Eu não quero controlar detalhadamente o que acontece. Eu quero extrair números que me indiquem sintomas, para que eu possa, de fato, buscar como tratar, como mudar, como influenciar essa dinâmica. Né? Então é aquele negócio, se você tem... A gente vê muito isso com finanças pessoais, né? Às vezes o cara chega, não, eu quero controlar minhas finanças, e o cara controla até o último centavo. Só que é um trabalho desgraçado para ele controlar. Ele tem que andar com um caderninho no bolso, tem que anotar o que gasta, o dinheiro que ele perdeu, né, o trocado do estacionamento, tem que anotar isso tudo. Quando ele poderia simplesmente se organizar e assumir que pô, tem 10% das coisas que eu gasto que eu não sei, é o buraco negro. Né? E com isso ele reduz em 90% o seu controle. Porque ele tem o extrato do banco e tudo mais, parará, e a coisa fica mais simples. Então, essa é a diferença de controle de gestão. Né? Você começa a buscar números, mas sem que eles te consumam muita energia, muito tempo para você poder trabalhar, para você poder interagir com eles. Né? Então, uma média de 6 entregas por sprint, sprint de 2 semanas, média de 12 entregas por mês, né? 144 entregas por ano. E aí a gente calculou, né? Fez uma relação simples. Bom, se são 144 entregas por ano e a equipe tem aquele custo de 3 milhões no ano, quanto será que custa uma entrega? E a gente levou um susto, porque a gente viu que o custo médio por entrega era de 21 mil reais. Então você imagina o que isso significa na prática. Isso é só uma brincadeira com número, um exercício numérico. Mas o que significa na prática é o seguinte: imagina que você está numa reunião com um cliente, uma reunião com o seu pessoal de produto, né? O cara que está acompanhando o negócio e decide o que vai ser feito para frente. E aí, cada decisão que o cara coloca ali no sprint, cada coisa que acontece ali, naquela reunião, cada decisão, cada ficha que vai ser desenvolvida, custa 21 mil reais. Saber desse número traz uma responsabilidade muito grande para priorização, para você fazer o que é mais importante, o que é mais valioso. Porque se eu boto na fila de execução
uma atividade que custa 21 mil reais, mas vai render para a empresa 5 mil, eu estou de fato tomando prejuízo na operação. Né? Então esse exercício de raciocínio, ele ajuda a gente a provocar, pô, mas será que isso é realmente o mais importante? Será que isso é realmente o que precisa ser feito? Né? Porque às vezes você fala assim, ah não, é uma coisa que é pequena, que custa caro, mas é para proteger um contrato enorme. Não, beleza, proteger um contrato enorme, você vai e justifica fazer a funcionalidade ou fazer a atividade de desenvolvimento. Né? E a gente começou a mapear o porquê que o custo era tão caro, eram esses os números que se apresentavam para a gente. Né? E aí a gente começou a ver onde tinha desperdício. E aí eu vi que num mundo onde todo mundo fala de resultado, não tem ninguém olhando para desperdício. Isso é muito paradoxal, porque às vezes o resultado vem com facilidade, simplesmente se você não desperdiçar. E no caso prático deles, o que acontecia com o desperdício é que tinha muito retrabalho e tinha, por exemplo, demandas que chegavam que estavam incompletas, assim. Então começava o sprint para fazer uma atividade, mas o cara não sabia muito bem o que ia fazer porque tinha alguém ainda especificando o que era para ser feito, botando as regras de negócio dos especialistas lá da parte de business, né? E isso fazia com que o cara ficasse esperando e ficasse interagindo com o pessoal em outro estado para cobrar o documento, para ligar para saber o que era para fazer. E esse tempo não era contabilizado. Né? Esse handshake cheio de ruído não era contabilizado. Aí a gente foi percebendo coisas do gênero, né? Depois que termina a funcionalidade, puta, tinha colisão, um cara fazia um troço e batia de frente com o outro e o pessoal só ia perceber no último dia do sprint. E aí o que acontece? Puta, todo mundo vira à noite para tentar resolver, atrasa a entrega e tudo mais. E essas coisas não são contabilizadas. Esses pequenos desperdícios que acontecem todo dia não são contabilizados no nosso processo. A gente está sempre pensando em prazo de entrega, mas nunca pensa nas interações, nas micro-interações naturais que acontecem no ciclo de desenvolvimento de software, que vão de fato impactar o raio do prazo de entrega. Né? Então a gente começou a mapear isso e, cara, foi muita coisa. Foi muita. A gente listou, fez um documento de 10 páginas, listando coisas que a gente identificava como problema, para então começar a ver o que a gente podia ir fazendo para eliminando cada um deles de acordo com o que a gente achasse que era mais importante. Então a gente começou a fazer isso. E vale ressaltar que não tinha uma linha de código envolvido. Era só gestão, comunicação entre as pessoas, ajuste de processos, fazer com que a passagem de bastão de uma pessoa para outra fosse mais suave. Pudesse acontecer sem o cara ter que dar o freadão, ou sem o outro ter que correr para alcançar. Uma coisa mais natural, uma coisa mais fluida. É um processo simplesmente de fazer a coisa fluir, fazer as demandas fluírem pelo ciclo de desenvolvimento. E a gente levou um susto, porque depois de um ano de trabalho, só fazendo esse tipo de ajuste de fluxo, melhorando a visibilidade, ajudando as pessoas a enxergarem como o seu trabalho estava relacionado com os custos da empresa, relacionado com o valor que o cliente espera, a gente chegou no resultado de que após um ano, a gente aumentou a média de entrega por sprint para 18. Os sprints continuam sendo de 2 semanas, com uma entrega então de média de entrega por mês de 36, totalizando 432 entregas no ano. É um super ganho. E aí você fala assim, pô, mas vocês fizeram mágica. Eu falei, não foi mágica. O que a gente começou a fazer foi, em vez de ficar correndo atrás para se esforçar, para entregar cada vez mais, não, a gente aceitou a ineficiência no momento, conversamos com as pessoas, demos transparência no processo e nos comprometemos a estudar como melhorar. E para isso exige slack, exige algum grau de ócio, porque ninguém muda as coisas da noite para o dia. Você tem que poder refletir sobre aquilo. Não basta só sair correndo fazendo, porque aí você vai espalhar tudo, né? É igual quando você vai se arrumar para a festa, sai correndo. Você se arruma, fica bonitão, mas a casa fica uma zona. E isso é um problema que acontece no desenvolvimento de software. Né? Quanto software é entregado, né, bota lá no deploy, bota no servidor de produção, né, altera o troço no servidor de produção, o cara não pensou no processo. Por que eu estou com um problema para colocar no ar? Por que eu estou com um problema para fazer a entrega? Mexe no ambiente, para que a coisa flua melhor. Claro que emergências acontecem, mas qualquer organismo
que só está sob estresse, sob emergência, o destino dele é falência, é morrer. Não tem como. Né? Você não pode viver indo para a emergência do hospital, seu corpo não aguenta, vai ter falência dos órgãos, você vai morrer, não tem jeito. Então a gente viu que ajustando os processos, ajustando a forma como as pessoas interagem, eliminando o telefone sem fio, né? Que é o fulano que pede pro ciclano, que pede pro beltrano para falar com o Zezinho. E aí fica os caras da ponta esperando o que vai acontecer. E fica os dois do meio ali cobrando e-mail, sendo pressionados. Eu falei, não, vamos conectar as pontas direto. Entendeu? Fala, mas é o chefe, beleza, pede autoridade, informa pro cara, ó, vou falar com o fulano. Aí você conecta o fulano com o Zezinho direto. E deixa os caras se resolverem. E no resultado reportar pro resto da equipe. Informando o que aconteceu, quais foram as decisões. Começar a fazer curto-circuito entre as pessoas, né? Permitir que as pessoas se auto-organizem, permitir que as pessoas se sintam à vontade de acionar umas às outras. Né? Então é um custo, é uma queda muito grande, né? É um custo que você sai de 21 mil por entrega para 7 mil por entrega. E observa, não teve nenhuma mudança no desembolso. Não teve nenhuma mudança na quantidade de dinheiro que é necessária para manter aquela equipe funcionando. Né? Continua sendo os mesmos 3 milhões. Mas a eficiência financeira feita em cima do processo gerou uma economia cerca de 990 mil reais. É um volume de dinheiro absurdo. Só com desperdício. Aí eu comecei a buscar ter uma visão melhor sobre qual era o impacto disso no negócio em si. Né? Qual era o impacto disso na empresa. E começou a ficar fácil justificar para a equipe, né, para os gerentes, para os diretores, justificar as necessidades. Porque se eu pego 10% do que foi economizado, né, e invisto, por exemplo, em melhorar a máquina, para reduzir o tempo de carga das aplicações, para que o cara consiga procurar mais rápido, melhorar a internet, para que as páginas abram com maior velocidade. Tudo isso vai impactar, são as pequenas coisinhas. Né? É igual aquela graninha que você vai gastando sem ver, né? E no final do mês vira um montão de grana, né? Um montão de dinheiro. Então eu fiquei muito impressionado com isso. E uma coisa que eu aprendi é que economia aprendida se repete anualmente. Então se você aprendeu a economizar, se você reorganizou o ambiente, né? Não é só corte de custo, não é mandar a gente embora, não. Se você reorganizou o ambiente e com a mesma infraestrutura você consegue fazer mais, você aprendeu, você capacitou as pessoas para isso. Então no ano seguinte a tendência é que você mantenha esse desempenho, se não melhorar. Né? E de fato foi muito legal, tanto que no segundo ano a gente conseguiu melhorar ainda mais, porque aí de fato a gente entrou com automações, começou a brincar, e aí eu fiquei impressionado como é que ficou fácil. Na hora que você para de falar de funcionalidade e começa a falar de dinheiro, eu fiquei super impressionado como é que ficou fácil conversar com o resto da empresa. Como é que ficou fácil conversar com o cliente, conversar com o financeiro, conversar com o RH, conversar com os diretores, conversar com a presidência, porque você não fala mais de tempo, de prazo. Você discute dinheiro, e com dinheiro você consegue fazer projeções, você consegue correlacionar o que está acontecendo na execução do seu dia a dia com o valor esperado da empresa, com o resultado da empresa. E aí vira uma conversa de igual para igual. Você quebra aquela relação de que a TI é o final da cadeia de demanda, que está sempre atrasada, que está sempre, né, pendente com alguma coisa, que nunca entrega, que é sempre horrível. Mas e como é que muda isso? Será que dá para mudar isso? Será que é fácil? Será que foi um caso especial? Eu comecei a ver que de fato não é. Né? Nos outros projetos que eu fui implementando, eu fui trazendo essa mesma abordagem e eu vi que isso traz um impacto maneiro. Né? Isso facilita as conversas. Porque no final das contas, o detalhe da tecnologia é com um profissional de tecnologia. Como é que vai ser feito, o quanto vai ser feito, os ajustes e tudo mais, isso é o profissional de tecnologia. Você precisa de uma interface para falar de uma... É como se fosse uma Babilônia, né? Você tem que ter uma língua padrão para se comunicar com o cara do outro lado do mundo, com o cara com outra cultura. E a linguagem do financeiro é muito boa. Só que a gente não manja disso. E para aprender esse tipo de linguagem, para aprender sobre gestão, sobre finanças, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa sair do condado. Precisa desbravar o mundão que tem lá fora, sabe? E eu sei que muita gente vai pensar, porra, mas não dá tempo, eu já tenho que fazer muita coisa. E aí tem a vida pessoal, não sei o quê. Todo mundo tem. Então isso é uma constante, né?
sendo uma constante, como é que você ajusta isso? Eu acho que a melhor forma de você aprender qualquer coisa é montando um grupo de estudo. Qualquer grupo de estudo te ajuda. Né? É mais rápido você aprender com um grupo de estudo do que aprender lendo um livro. Né? Ainda que você leia um livro, ler um livro com um grupo de estudo é muito mais poderoso, é muito mais potente, vai te dar uma visão muito maior do que você sozinho lendo o livro, interagindo com o livro. Né? Porque às vezes você pode até ler um pouco mais rápido e pega os detalhes com a interação com as pessoas. Né? Então, ao sair do condado, ao sair da zona de conforto, eu comecei a identificar algumas coisas, né, que eu vejo como fundamental. E a primeira delas é a visão de que software é um organismo vivo. Né? O live software. Ao invés de pensar o software como uma ferramenta, uma máquina, uma caixa, o código, eu comecei a pensar o software não nele escrito, né, mas nele sendo usado. E qual o impacto disso? E aí você começa a ver que para você desenvolver um software como organismo vivo, você precisa de recursos. Né? Porque se é um organismo vivo, você vai fazer uma cirurgia nele quando você muda ele, porque ele muda todo dia. Você estaria numa mesa de cirurgia no hospital sem nenhum medidor de temperatura, de batimento cardíaco, controle de respiração, sem nada disso? Você teria coragem de fazer isso? Então por que é que você altera o seu software sem inspecionar nada, sem validar nada, sem verificar nada? Né? E como todo organismo vivo, ele vai sempre aprendendo. Né? O estado atual do software ele é sempre um resultado do aprendizado da equipe que interage com ele. É impossível você programar uma coisa que você desconhece. É impossível um programador programar alguma coisa que ele nunca viu. Ele sempre tem que entender do que ele está fazendo. Ele sempre tem que buscar aprender aquilo. E cada vez vai aprendendo mais. Eu tuitei certa vez que o resultado do Extreme Programming, do Design Thinking, do Lean Startup, depende da aprendizagem pelo feedback de interações incrementais. Isso estava rolando no Twitter, um bate-papo, uma discussão sobre a relação entre essas técnicas, né? Que são técnicas super modernas de produção, de organização do trabalho criativo. E eu acho que a chave delas é o aprendizado. Se você aplica todas essas técnicas, tudo que está no manual deles, mas você não está com foco no aprendizado, você não vai ter o resultado esperado, não vai alcançar isso. Né? E se o foco é o aprendizado, a forma de você... Você não pode parar para estudar um livro inteiro antes de programar. Então você tem que combinar o aprendizado com pequenos ciclos de interação, com pequenos ciclos de feedback. Você precisa ter formas de fazer a coisa evoluir. E para fazer isso, a gente precisa abrir mão da nossa cabeça de programador que imagina as coisas, né? Tem sempre aquela imagem do arquiteto astronauta, né? Que ele ouve o cliente falando alguma coisa, aí ele pega assim umas ideias, tem uma visão dos objetos, das classes no ar, em balões aqui, se conectando, como se fossem átomos se juntando na arquitetura, na mente dele, mas na hora de programar, na hora de implementar, aquela porra não funciona. Então a gente tem que parar de achar que a gente sabe previamente o que é necessário e começar a trazer para microexperimentos, para microiterações, onde a gente vai descobrindo o que é necessário ser desenvolvido. A gente eliminar as preconcepções. Né? Porque no final das contas, tudo que a gente tem sobre desenvolvimento de software, tudo são hipóteses. São apenas hipóteses. Então quando você chega e fala assim, entendi, já sei o que é para fazer, você está validando, assumindo uma hipótese como verdade sem questionar ela, sem fazer ela passar pelo teste de validação, sem você ter uma prova concreta, tácita, prática, real, de que aquela hipótese de fato se confirma. E o resultado disso, com frequência, são erros de rota. São decisões equivocadas. Código, você preparar prematuramente código que você vai precisar no futuro. É você não preparar o ambiente para as mudanças. Né? É aquele tiro curto que empelota o código, vira uma macarronada, e aí você não consegue dar manutenção naquilo. E aí você vê a curva de tempo de entrega se deteriorando a cada dia. Então a gente tem que parar de assumir, gente. Tem
tem que parar de assumir que a gente sabe as coisas. Porque assumir, eu aprendi com o meu grande amigo Juan Bernabó, da Germinadora, lá de São Paulo, o que significa a palavra assumir. E assumir tem muita relação com o cliente, né? Às vezes o cliente fala um troço pra gente, a gente subestima e assume que sabe, assume que entendeu o que ele quer. De uma maneira completamente dedutiva, completamente por inferência, né, intelectual, sem nenhuma evidência prática, sem nenhum experimento concreto, sem nenhum apuro científico, né? E o Juan me explicou que assumir vem do inglês, na verdade, do assume, né? E assume, na verdade, é uma expressão composta de as e o me. Então, toda vez que você assume o que o seu cliente quer, que você assume que sabe o que precisa ser feito para o seu cliente, você está literalmente oferecendo o seu traseiro para ele, né? Então essa percepção, você quando burla ou acelera ou pula o passo de aprender o que está acontecendo, você de fato está assumindo o risco inteiro daquela operação. Então a pior coisa que você pode fazer é conversar com o cliente, ir para casa, passar um mês programando e voltar lá para mostrar para ele. O que você tem que fazer é desenvolver iterativamente, incrementalmente, apresentando para ele a cada dia a evolução das coisas, tornando ele parte do seu processo. Nenhuma pintura acontece linearmente. Ela é sempre começa com linhas leves, começa com uma ideia, com um esboço, com algumas marcações de proporção, e aí você vai passando material, vai adicionando detalhe. É do geral para o particular o tempo inteiro. Só que as funcionalidades de software, a gente não faz, a gente faz versão de software, mas não faz versão de funcionalidade. E aí o resultado disso é que a gente acaba com aqueles sistemas de controle de gestão que tem 10 campos num formulário. E aí, dos 10 campos, 8 são obrigatórios. E a tiazinha que usa lá, o usuário, o cliente, que está lá manipulando o software, ele não precisa daqueles 8 formulários, mas você obriga ele a fornecer. Aí ele começa a preencher com 0, com traço, com 1. Ele arruma um jeito. Toda vez que você coloca um controle que impede um fluxo, o fluxo vai dar um jeito de burlar esse controle. E esse controle, ele nada mais é que desperdício. Então, em vez de você tentar proteger antes, né, proteger previamente o fluxo, não, faz o fluxo acontecer devagarzinho. Bota a funcionalidade lá, só no mínimo. E aí você vai incrementando ela com o feedback do usuário. Você vai definindo, não precisa definir a cor do chapeuzinho vermelho antes. Desenha lá um bonequinho e vê o que o cara acha. Às vezes ele quer que seja azul. Às vezes o cara tem um problema de visão e vê que o vermelho não é bom para ele. Você não sabe, você vai descobrir no processo. Você vai aprender com ele no processo. Então, para poder fazer isso, não tem jeito, você tem que se preparar. Você tem que se organizar. Né? Transferência de arquivo para o servidor de produção com arquivo zip no pendrive, bicho, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Assim. Eu sei que existe, mas isso é inadmissível. Você tem que se organizar como um chefe de cozinha, como um marceneiro, um cara com as ferramentas arrumadas, sabe? O seu ambiente de desenvolvimento tem que ser fácil. Fácil iniciar. É um comando para tudo. É um comando para começar a trabalhar, um comando para rodar os testes, um comando para fazer deploy, um comando para integrar o código. É um comando para tudo. Tem que estar fácil ali, a sua caixa de ferramenta acessível à mão. Porque se você for cozinhar, por exemplo, e para poder temperar o ovo, tu tem que subir na escada para poder pegar o sal no topo do armário, vai queimar aquele troço, meu irmão. Com programação é a mesma coisa. Toda vez que você está bagunçado no seu ambiente de trabalho, você vai desperdiçar. Com certeza absoluta você vai desperdiçar. E eu sei que dá trabalho. Você vai dizer, eu vou parar e vou ficar um mês me organizando. Não. Faz iterativo incremental. Faz devagarzinho. Escolhe uma coisa, a coisa mais prioritária, o que vai trazer mais valor para você. Ajusta, aprende, experimenta. Deixa descansar ali, deixa a coisa acontecer. Usa durante uns dias para ver se está bom. Para ver se o que vai melhorar, para ver se aquilo está bom bastante para esse momento, para você fazer outra coisa.
Porque se você arrumar tudo, é aquele negócio, né? Não, eu vou arrumar a casa para poder estudar. Você não vai estudar, porque a arrumação é infinita. Então você tem que estar sempre ancorado no propósito da sua atividade. O que você quer fazer? Certo? E colocar as coisas no ar tem que ser muito simples. Se você, para fazer deploy de uma aplicação, para você permitir que o seu cliente interaja com o software, você precisa de um dia de trabalho, você leve meia hora que seja, você não vai fazer. Se você leva 10 minutos, você não vai fazer toda hora. Então tem que ser fácil. Tem que ser um comando, que nem o Heroku faz. É um comando e o troço está no ar pronto para o cara usar. Em menos de um minuto. Não tem desculpa. Com as tecnologias que a gente tem hoje, com a cultura de desenvolvimento ágil que a gente tem hoje, não tem desculpa para não ser assim. E aí você faz as coisas gradativas. Faz primeiro funcionar, mostra pro cara. Faz o negócio ficar arrumado, dá uma refatorada, ajusta, mostra pro cara. E depois, se precisar, se for o momento, você faz ficar rápido. Não adianta fazer aquela preocupação prematura. Ah, mas a performance. Cara, problema de performance, quando você não está resolvendo um problema que é focado em algoritmo, ele é invariavelmente atrelado à arquitetura mal projetada. Sabe? Então, entenda o tamanho do problema, sabe? O Quicksort é super eficiente, mas o Bogosort, para 3 elementos, ele é super eficiente também. Entendeu? Você pega 3 elementos e joga para o alto, a probabilidade deles caírem alinhados, na ordem que você quer, é ótima, porque são 3 elementos. Então você tem um sistema, né, que não tem nem cadastro, tu vai fazer busca para quê? Sacou? Não tem nem a listagem, tu vai fazer uma coisa mais complexa para quê? Faz as coisas gradativas, faz uma coisa de cada vez. Prioriza as coisas para o fluxo de uso do cara. E não abre mão dos testes. Porque teste automatizado é impressionante. É 2014 e ainda estamos discutindo sobre teste automatizado. Tudo bem, o pessoal fala de Test Driven Development. Eu acho que TDD é sensacional. Eu uso, não abro mão de usar. É uma ferramenta de design de código, tem outras ferramentas, mas para mim ela é sensacional, porque ela permite eu fazer, eu transformar o software numa escultura. E feature a feature, assim, camada por camada, retoque por retoque, ele vai sendo desenvolvido e a minha mente está tranquila. Porque eu não preciso ficar lembrando que eu vou mexer aqui e vai quebrar lá, não posso esquecer de alterar aquela outra coisa. Porque eu estou sempre expressando as minhas expectativas do código em testes. E aí eu escrevo o teste, escrevo o código para atender a expectativa do teste. E vou evoluindo, e vou mexendo, vou trabalhando. E pode ser mais devagar? Pode ser mais lento. Pode ser, não tem problema. Não estou dizendo que seja rápido. Mas o que eu garanto é, a quantidade de retrabalho é infinitamente menor. Você só vai ter retrabalho se você entendeu o problema errado, e isso é parte do processo de desenvolvimento, né? E você vai ter uma segurança de mudar o código e botar ele no ar que você não imagina. É inimaginável a segurança que você vai ter. A tranquilidade de você sentar, e aí qualquer 10 minutos são produtivos, né? Eu tenho 10 minutos, eu viajo muito, fico muito em aeroporto, eu tenho assim, 10, 15 minutos, 20 minutos esperando o avião. Beleza, tô ali, dá para fazer uns 3 ou 4 commits, boto o teste bonitinho funcionando, vou evoluindo passo a passo o processo, porque está tudo feito para permitir ciclos muito pequenos de desenvolvimento. Onde 10, 15 minutos me permite gerar algum valor para o meu projeto, para o meu cliente. Então não abra mão de teste automatizado. E se você não sabe trabalhar com teste automatizado, monta agora um grupo de coding dojo na sua cidade. Mas agora, nem espera. Né? Você tem o pessoal do Dojo Rio, que é dojorio.org, é uma galera sensacional que se reúne desde 2008, toda quarta-feira, para praticar programação com Test Driven Development. Né? Para colaborativamente entender que o código ele não é do programador. O código ele vai evoluindo com a interação do pessoal, com a interação da equipe. Né? E aí nesse processo você começa a ver a cadência, começa a ter confiança, começa a conseguir pensar. Né? Eu lembro como se fosse hoje que a gente tinha uma época que achava que não conseguiria fazer TDD para algoritmos. Né? Os algoritmos clássicos, né? Algoritmo de grafos e tudo mais, encontrar o caminho curto, coisa do tipo. E com a experiência, a gente foi aprendendo, né? Foi mudando o paradigma mental de tal maneira que a gente começou a fazer esse tipo de exercício. E aí começou a montar um grupo de
de estudo de estrutura de dados e algoritmos baseado no Coding Dojo. Eu posso ficar falando de Coding Dojo durante horas. Então, assim, vai no Dojo Rio, entra no grupo do Coding Dojo lá do Dojo Rio, que é no Google Groups, lá no site dojorio.org tem tudo bonitinho. Entra lá, interage com a galera e eu me disponho a te explicar como é que você faz para montar um grupo de Coding Dojo na sua cidade. Eu te dou o bizu total aí, né? E envolvo você com o resto da turma para você aprender, para você fazer isso acontecer. Pode ser na tua empresa, pode ser na tua faculdade, pode ser na tua escola, pode ser na casa do seu vizinho, pode ser no teu prédio, não tem problema nenhum. O negócio é precisa de umas 3 pessoas interessadas em desenvolver essa capacidade, né? Também tem a questão da refatoração, né? Que refatorar é organizar o código como se o próximo programador fosse um psicopata que sabe onde você mora. Essa frase eu gosto muito porque ela tem um senso cômico, mas ela tem aquela sutileza, né? Aquela coisinha sorrateira do purismo. O purismo que é tão complicado, né? Na comunidade Python, no Zen do Python, a gente tem uma frasezinha que é: a simplicidade supera o purismo, né? E hoje essa afirmação ela é muito relevante, porque refatorar não é polir o código para ele ficar perfeito, até porque perfeito não existe. Né? Você hoje tem um conhecimento sobre o código, sobre a tecnologia, amanhã você aprende uma coisa nova, aquilo que você escreveu ontem já ficou desatualizado. Então a refatoração ela tem sempre o viés de você organizar o código para tornar o seu projeto cada vez mais sustentável, ou seja, para você poder reduzir o custo de manutenção, reduzir o tempo necessário para fazer uma mudança, reduzir a quantidade de código repetido, porque cada linha de código repetida a mais, né? Código com o mesmo propósito, né? Código com propósitos diferentes, que são sintaticamente iguais, não é código repetido. Então, tudo isso é para você combater a inflação do código, né? A inflação do débito técnico, que é uma força constante, você o tempo inteiro vai estar lidando com isso. E o importante é você estar sempre consciente, ter sempre uma visão da equipe de qual é a situação real da coisa, para não achar que está tudo bem quando não está bem, quando precisa de trabalho. Né? E isso são tipo os ingredientes iniciais, ingredientes para você começar a desenvolver. E não se preocupa, eu poderia falar de integração contínua, de um monte de outras coisas, mas não se preocupa com isso. Porque, de novo, o importante não é só o técnico. A gente precisa, como programadores, a gente precisa entender do resto. A gente tem um privilégio no mundo que está cada vez mais digital. A gente tem o privilégio de entender como as coisas funcionam, de vislumbrar o funcionamento dos sistemas, de alterar, manipular, interagir com os sistemas num nível de liberdade que a maioria da população mundial não tem. Então a gente está num momento agora que o programador tem um privilégio de enxergar o mundo de uma maneira que é muito poderoso. É muito poderoso porque você cria coisas, você cria negócios, você cria projetos com o seu conhecimento, com um notebook, uma internet, um Wi-Fi no café, você começa a trabalhar. Isso nunca teve disponível na humanidade, um meio de produção tão barato. Então a gente tem muita oportunidade de desenvolver nossa própria autonomia, de não ser simplesmente não ser reduzido a um digitador, não ser reduzido a commodity. E no final tudo envolve lógica, tudo envolve sistematização, tudo envolve alguma espécie de fluxo. E seja binário, digital, ou seja o fluxo das coisas na empresa, o fluxo dos processos, o fluxo dos negócios, o fluxo do dinheiro. A gente tem capacidade, conhecimento, a gente tem bagagem para aprender isso numa velocidade muito grande. Então não tem por que não fazer, não tem por que não se melhorar. E melhoria é contínua. É todo dia. Todo dia melhora um pouquinho. Não precisa, não, vou fazer uma especialização. Não precisa. Mas vai conscientemente, vai interagindo com pessoas que buscam a mesma coisa que você, vai aprendendo sobre as coisas. E vai compartilhando. Se expõe, bota no blog o que você está estudando, o que você está fazendo, troca nos grupos de discussões, participa dos eventos, cara. Os eventos, tem que ir no evento. Se você pensa assim, o que eu vou ganhar no evento? Eu falo assim, você não vai conseguir calcular. Tu vai ganhar tudo. Simplesmente vai no evento. Vai no evento, mas não é para ver palestra, não. Não é para ver a galera falando, não. É para interagir com as pessoas.
Eu acho que essa interação que é muito importante, é isso que permite a realização, a apropriação de tudo isso que eu comentei nessa apresentação. Então, desde já, eu me deixo disponível, eu me deixo à disposição para interagir com você. Seja para você criticar, seja para você me discordar, seja para você concordar, para você compartilhar o seu contexto, para você fazer pergunta. Eu estou super disponível, estou super acessível. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu? Um grande abraço, me adiciona lá, me manda um e-mail henrique@bastos.net, Henrique Bastos no Twitter, Henrique Bastos no Facebook, henriquebastos.net é meu blog, henriquebastos.net no Skype, adiciona geral, sou extremamente promíscuo na internet, conecto com todo mundo, converso com todo mundo, estou à disposição, um grande abraço e tchau!